Alô, caros amigos ouvintes, saudações fraternais em nome do Senhor Jesus. Queremos meditar hoje sobre mais um tema que diz respeito à situação da igreja nos tempos atuais. E o nosso tema é uma igreja no meio do joio. Em Mateus capítulo 13, verso 24 até 30, encontramos uma comparação sobre o povo de Deus e o joio semeado pelo inimigo no meio do povo de Deus. A Bíblia nos traz muitas referências a respeito do comportamento dos cristãos individuais e também a nível da igreja em relação ao mundo nos tempos finais. A igreja verdadeira é a noiva de Cristo, simbolizada pelo trigo. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 11, verso 2, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Então, este deve ser o nosso zelo também, apresentar a igreja como uma noiva, uma virgem pura, uma virgem zelosa na obra de Deus. Em João capítulo 17, verso 15 a 17, nós lemos: não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mais uma vez, uma comparação onde vemos que a igreja não pertence a esse mundo e aqui no mundo ela deve ser santificada na verdade. Também em Filipenses 2,15 nós lemos: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Quer dizer, nós estamos vivendo no meio de uma geração pervertida e perversa. E no meio desta geração, nós devemos resplandecer. A igreja deve se distinguir em todas as áreas da vida do mundo. A igreja deve viver uma vida santificada em obediência à palavra de Deus, ao noivo que é Cristo. Nós podemos dividir o mundo em três categorias. Em primeiro lugar, os que não são cristãos verdadeiros. Em segundo lugar, os que se dizem cristãos, mas realmente são joios, e a Bíblia mostra que há muitos desses no mundo que usam o nome de Cristo, mas não são verdadeiramente salvos, e depois ainda tem um pequeno grupo de pessoas que são realmente renascidas, são cristãos de verdade, esses que têm Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e a Bíblia como regra para a sua fé e para a conduta prática. Como a igreja deve proceder no meio do joio e da incredulidade? Temos, nesse sentido, orientações preciosas da Bíblia, e especialmente nesses tempos finais, devemos sempre examinar. Será que a minha vida realmente mostra perante o mundo que não somos deste mundo? Em primeiro lugar, não devemos imitar o joio. O mundo muitas vezes tenta impor as suas regras à igreja e, infelizmente, há muitas igrejas que tentam se moldar aos princípios do mundo, assim como Israel no Velho Testamento muitas vezes estava imitando a conduta dos pagãos e foi por isso também levado para o cativeiro e castigado severamente. Então nós não devemos ser imitadores do mundo. Na história da igreja, as adaptações foram feitas para agradar os adeptos das religiões, especialmente da religião do mistério da Babilônia. E isso foi catastrófico. Os desvios que houve nos primeiros séculos aconteceram por imitação da religião do mistério da Babilônica, com muitas práticas realmente sendo iguais aos da religião do mistério.
Alguém colocou a seguinte afirmação: é impossível ser noiva de Cristo tendo um caso com o diabo. Então, há pessoas que querem ainda ser chamados como noiva de Cristo, como a igreja cristã, mas realmente já tem um compromisso com o diabo. O mundo está entrando dentro da igreja através do louvor, por exemplo. Muitas músicas e shows que são apresentados literalmente são imitações de práticas deste mundo. Rock cristão, por exemplo, isso não existe. A própria natureza do rock já é contra a mensagem do Evangelho. O efeito das batucadas, do comportamento dos cantores, assim por diante, realmente é tudo contra aquilo que o Evangelho nos apresenta. A Bíblia diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o verdadeiro cristão não imita o mundo, mas resplandece perante o mundo com a sua conduta. A pessoa que se adapta ao comportamento e à fé dos não salvos se torna um escândalo. Lemos em Mateus 6, 7 e 8, e orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a ele, porque vosso Pai sabe o que é necessário antes de vos pedir. Então a Bíblia diz: não vos assemelheis a essas pessoas. Infelizmente, muitas pessoas querem imitar práticas pagãs. A única semelhança que eu devo procurar é a semelhança de Cristo. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, transformados à imagem do seu Filho, a imagem de Cristo, e não a imagem do mundo. Então vem a pergunta: sou joio ou sou trigo genuíno? Muitas vezes existe uma semelhança de certas práticas, mas realmente a diferença entre joio e trigo é muito grande. Alguém disse: mais vale acender uma luz nas trevas do que amaldiçoar a escuridão. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Se nós vamos ser iguais ao mundo, então não somos mais luz. Somos trevas igual ao mundo também. Uma luz adaptada para as trevas deixa de iluminar. Não tem mais aquele efeito no ambiente como teria se estivesse simplesmente moldado aos princípios da palavra de Deus. O mundo deve ver na igreja a diferença entre o verdadeiro e falso. E quando o mundo não vê mais diferença entre o cristão e a conduta do mundo, então a igreja deixou de ser sal da terra, deixou de ser luz do mundo. O mundo deve ver uma diferença muito clara entre os dois. O mundo precisa ver a diferença em nós. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Temos isso em Atos capítulo 5, depois de Deus exercer juízo em cima de Ananias e Safira, que estavam com uma conduta. Então, o povo tinha-os em grande estima. A pergunta é: o mundo hoje tem a igreja cristã em grande estima? Infelizmente não. Em muitas situações, a igreja é mais um escândalo do que alvo de estima da parte dos incrédulos. Devemos nos examinar qual é o nosso efeito, qual é o nosso testemunho perante o mundo. O que levou o povo a ter tanto respeito pela igreja primitiva? Em primeiro lugar, era uma igreja onde havia disciplina. O pecado era tratado.
Ananias e Safira haviam mentido, dizendo que venderam uma propriedade por um certo valor, e realmente não era aquele valor, e a Bíblia então mostra como Pedro reagiu. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que o ouviram. Então Pedro não deixou passar essa mentira deles. Eles não eram obrigados a dar nada, mas eram proibidos de mentir. A igreja de Corinto perdeu o respeito da sociedade porque não exercia disciplina. Havia uma conduta de imoralidade tolerada pela igreja. Infelizmente, existe hoje em dia muitas igrejas onde o pecado é tolerado abertamente, às vezes até pior do que no meio dos que não são salvos. E por isso a igreja de Corinto perdeu a sua reputação. Corinto estava dentro da igreja e não a igreja dentro de Corinto. As práticas de libertinagem haviam penetrado na igreja e o apóstolo Paulo precisou tratar isso com muita severidade. Então, quando alguém falou corintianizou, quer dizer, adaptou-se aos costumes perversos e imorais que estavam predominando em Corinto. Então, existe uma diferença entre o sal genuíno e o sal insípido. Jesus disse que o sal insípido não presta mais para nada a não ser para ser jogado fora. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Usa-se sal insípido para jogar em cima de estradas que estão congeladas na época de inverno, especialmente no hemisfério norte. Então os carros passam em cima e conseguem rodar melhor, mas não serve mais para salgar comida. Então, nesse caso, o sal perdeu a sua função e era só para ser pisado ainda pelos homens. Um outro fator de admiração é a união entre os verdadeiros cristãos. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, testemunho perante o mundo vai ser o testemunho da união entre os verdadeiros cristãos. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Essa era a realidade na igreja primitiva. Como é que está a união entre os verdadeiros cristãos hoje em dia? Um outro fator de testemunho é o amor. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Então o mundo vai conhecer que somos discípulos de Jesus, se realmente houver amor entre nós. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 1 Pedro, capítulo 4, verso 8. E a Bíblia mostra que o amor vai esfriar em muitos dos últimos tempos. E por isso é muito importante que cada cristão individualmente, a igreja, se examine como é que está a situação de amor em nosso meio. Perdoa de coração. Essa foi uma frase falada por um homem, seu Oliveira, que perdeu os seus filhos, suas duas filhas, que foram assassinadas por um jovem até conhecido que as violentou. Quando ele foi perguntado no enterro qual é seu sentimento agora, ele disse: perdoa de coração. Jesus diz que devemos perdoar e espero que ele não faça isso com outras pessoas, afirmou Oliveira logo após o enterro das. Então, nota aqui uma diferença muito grande entre um cristão verdadeiro e aquele que não é cristão verdadeiro. As pessoas choravam, naturalmente a dor foi muito grande, mas este homem soube demonstrar a diferença que Cristo fez na sua vida. Se assistirmos o filme Graça e Perdão, vamos ver também como
uma comunidade, especialmente um grupo de pessoas, soube perdoar quando um homem matou vários alunos dentro de uma escola. Honestidade. Tendo vós viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Existe muita corrupção no mundo, muita corrupção nos dias atuais em todos os setores. E quantas vezes crentes se deixam envolver também com essa corrupção. Mas a Bíblia mostra que nosso viver deve ser honesto perante o mundo. Existem muitos exemplos. Janiel Freitas, por exemplo, ele achou uma carteira cheia de dinheiro e devolveu, procurou até achar o dono e devolveu, embora estivesse também em muita necessidade. Então, o relatório fala sobre esse assunto no jornal. Também é membro da igreja, nasci na igreja, frequentava o templo de bairro São Pedro, na zona sul de Teresina. Diz se inspirar muito na Bíblia. Perguntado sobre a honestidade, ele disse que é ter caráter e amor ao ser humano. Então, realmente, um caráter honesto. A maioria das pessoas, quando acha algum dinheiro, logo pensa, agora estou beneficiado, agora vou aproveitar. Mas a pessoa realmente cristã ou honesta, ela logo vai procurar o dono e devolver o dinheiro. Outra que é um exemplo, Ana Karine, 10 anos, é exemplo de honestidade de Santa Filomena. Ela achou dentro da biblioteca, quando emprestou um livro, a importância de R$300. E logo foi comunicar isso à direção. Pela ficha das pessoas que haviam emprestado o livro, conseguiram localizar as pessoas de quem tinha deixado esse dinheiro dentro, e ela devolveu prontamente esse dinheiro. Essa família ficou muito feliz porque o dinheiro estava reservado para ajudar numa situação de emergência de doença. Igreja de Cristo deve ser uma igreja que resplandece no meio de um mundo perverso e corrompido. Como é que tem sido a minha vida, a sua vida, a minha igreja local, a sua igreja local? Temos um bom testemunho de honestidade. O mundo realmente vê uma diferença entre nós e as pessoas que não são salvas. Agradeço muito por assistir a mais esta meditação. Se quiser fazer contato comigo, terei muito prazer em receber a sua correspondência, de preferência por esse endereço, peterundro2018@gmail.com. E o meu desejo sincero é que Deus o abençoe ricamente, também como testemunho de uma vida cristã que resplandece no mundo. Amém.